Olá! Sabe, existe uma decisão fundamental que separa quem apenas acompanha a inflação de quem realmente constrói patrimônio. E é exatamente sobre essa escolha que nós vamos conversar hoje. A grande pergunta que pode definir o futuro financeiro de qualquer pessoa é essa. Na hora de investir, qual vai ser sua mentalidade? A de um credor, que empresta o dinheiro em troca de juros buscando mais segurança, ou a de um sócio, que enxerga a oportunidade de participar do crescimento dos maiores negócios do mundo? Essa escolha, acredite, muda completamente o jogo. Vamos entender isso a fundo? Bom, nosso primeiro passo é justamente entender essa mudança de chave, essa mudança de mentalidade que separa os dois universos. É sair daquela segurança mais previsível de um credor para a gente poder explorar o verdadeiro potencial de crescimento que existe em ser um sócio. Olha só a diferença. Na renda fixa, a gente está falando de um empréstimo. O retorno é previsível, são os juros combinados. É uma relação mais distante. Agora, na renda variável, a filosofia é outra, é de participação. O retorno não é fixo, ele é um potencial que está ligado diretamente aos resultados daquele negócio. A relação aqui é próxima, o investidor se torna de fato parte da empresa. É uma virada de perspectiva total. E aqui tem um ponto crucial. A renda variável não existe só para especulação. Muito pelo contrário. O propósito econômico dela é muito legítimo. Ela financia a atividade produtiva. Quando uma empresa precisa de capital para crescer, para inovar, para gerar empregos, ela busca sócios no mercado. Então, ao investir, nós estamos injetando recursos diretamente na economia real. Certo, agora que a mentalidade de sócio está mais clara, vamos para a lógica por trás disso. Quais são aqueles conceitos fundamentais que todo sócio precisa dominar para poder navegar nesse universo com mais segurança e, claro, com mais inteligência? O primeiro e talvez o mais importante de todos é essa distinção aqui: preço e valor. Pensa assim: o preço é a etiqueta que está lá no ativo hoje. É quanto o mercado paga por ele agora e isso pode mudar a qualquer momento. Já o valor é a qualidade real daquele ativo, o que ele de fato entrega. Isso a gente não vê na tela, a gente estima através de análise. E a grande oportunidade do sócio é justamente comprar valor por um preço justo. E isso nos leva, claro, a falar de risco. Mas o que é risco de verdade no mercado financeiro? Muita gente pensa que é perigo, mas não é bem assim. Tecnicamente falando, risco é a incerteza sobre os resultados futuros. Ou seja, quanto maior a variedade de cenários possíveis, tanto positivos quanto negativos, maior é o risco. É uma medida de dispersão e não uma certeza de perda. E o fascinante é como esse risco aparece. A gente tem o risco de mercado, que é aquela maré que afeta todo mundo, sabe? Crise, juros. Depois tem o específico, que é de uma empresa ou de um setor, mas esse a gente consegue gerenciar com diversificação. Tem o risco de liquidez, que é o perigo de não conseguir vender um ativo na hora que precisa. E por último, o mais traiçoeiro de todos, o risco comportamental, que é o risco de nós sermos nosso próprio inimigo, tomando decisões baseadas na emoção. E aqui, olha, um ponto importantíssimo. O tempo é a ferramenta mais poderosa na gestão de risco. No curto prazo, o risco parece uma montanha-russa de preços. Mas no longo prazo, a natureza desse risco muda. O risco passa a ser, na verdade, a possibilidade de ter investido em empresas ruins, que não geram valor. O tempo tende a suavizar a volatilidade e deixa os fundamentos aparecerem, separando as grandes empresas do que é só ruído de mercado. Muito bem. Com a mentalidade e os fundamentos bem estabelecidos, chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas. Vamos ver como é que tudo isso funciona na prática e quais são os principais mecanismos que o sócio investidor tem à disposição. O universo da renda variável é muito maior do que só comprar ações. Temos os fundos imobiliários, os FIIs, que permitem ser dono de uma fatia de shoppings, de prédios comerciais e receber aluguéis. Temos os ETFs, que são como cestas de ações prontas. Temos os BDRs, que abrem a porta para a gente investir em gigantes globais como o Apple ou o Google aqui mesmo do Brasil. E claro, existem instrumentos mais complexos como opções e futuros para estratégias mais avançadas. Opções não faltam. E o processo para negociar tudo isso é bem mais simples do que parece. Basicamente são 3 passos. Primeiro, a ordem de compra ou venda é enviada pela corretora. Segundo, a nossa bolsa, a B3, combina essa ordem com a de outra pessoa, tudo eletronicamente, em segundos. E por fim, vem a liquidação, que é quando o dinheiro e os ativos trocam de mãos oficialmente, o que geralmente leva 2 dias úteis. Ok, entender a teoria é uma parte do caminho. Aplicar, sem cair nas armadilhas do mercado, aí é outra história.
Vamos agora passar pelos erros mais comuns que a gente vê por aí, justamente para que seja possível desviar deles. O primeiro erro, o mais clássico, é a impaciência. É aquela tentação de reagir ao sobe e desce do dia a dia, sabe? Comprar na euforia e vender no pânico. Esse é o caminho mais curto para comprar caro e vender barato. Ou seja, exatamente o oposto do que um sócio inteligente faz. O segundo grande erro é a concentração excessiva. É colocar todos os ovos na mesma cesta. Pense bem, até as melhores empresas do mundo podem ter problemas. A diversificação não é só uma opção. Ela é a nossa armadura contra o risco de um negócio específico dar errado. É o que protege o patrimônio. E, por fim, o erro de terceirizar a própria responsabilidade. Seguir uma dica, uma recomendação, sem fazer a própria análise, isso não é investir, é apostar. E um sócio de verdade não joga com o próprio dinheiro. Ele estuda, ele entende onde está colocando os seus recursos. Então, nós passamos pela mentalidade, pelos fundamentos, pelas ferramentas e pelas principais armadilhas. Agora, vamos amarrar tudo isso e pensar no próximo passo. Como transformar esse conhecimento em uma estratégia que realmente funcione. Então, para a gente fechar, vamos reforçar os pontos principais. Primeiro, renda variável é ser sócio, não credor. Segundo, o tempo é o seu maior aliado para gerenciar o risco. Terceiro, preço é o que se paga, valor é o que se leva. Entender isso é fundamental. Quarto, o maior inimigo muitas vezes mora dentro da gente, são nossos vieses. E quinto, diversificação é a principal proteção. Com esses conceitos claros, o caminho para construir patrimônio fica muito mais sólido. Compreender esses fundamentos é o primeiro grande passo de uma jornada que pode transformar uma vida financeira. A renda variável recompensa e muito o conhecimento e a disciplina. Então, se a busca é por aplicar tudo isso com uma estratégia robusta, o próximo passo natural é aprofundar os estudos. Em minascapitaleducação.com.br se encontram os recursos para ir além. Lembre-se, o que vimos aqui foi a base, o alicerce. A construção de um futuro financeiro sólido começa agora.